minha irmã Briana enviou a mensagem às 10h42 da manhã. Ela dizia: por favor, não chegue cedo no local para as fotos oficiais. Sinceramente, seu visual inteiro está meio simples. Não combina com a estética de luxo que estou preparando para as revistas. Ela ainda colocou um emoji dando de ombros. Eu não fiquei chocada. Não joguei o celular pela sala. Apenas calculei o retorno sobre o investimento da minha dignidade e achei que não valia a pena. Respondi com uma palavra: entendido. Depois, entrei no portal do local e solicitei o reembolso dos $85.000 que havia depositado secretamente. 1 hora depois, o casamento foi cancelado. Sentei-me no meu escritório em casa, cercada pelo zumbido silencioso dos meus 2 monitores. Para qualquer um que olhasse meu apartamento, provavelmente parecia simples. Eu alugava um apartamento de 1 quarto em um prédio antigo porque preferia tetos altos a aluguéis altos. Dirigia um sedã de 6 anos porque já estava quitado. Meus móveis eram de estilo mid-century modern, mas eu mesma havia restaurado a maioria deles. No mundo da minha irmã Briana, valor era algo que você usava no corpo ou postava no Instagram. No meu mundo, valor era liquidez, juros compostos e a capacidade de dormir à noite sem dívidas. Li a mensagem dela mais uma vez, analisando não como irmã, mas como uma contadora forense procurando uma discrepância. Você é pobre demais. A lógica era fascinantemente falha. Briana assumia, com a confiança absoluta da filha dourada, que os $85.000 usados para garantir o local dos sonhos haviam vindo dos nossos pais, Kenneth e Patrícia. Ela pensava que eu era apenas uma convidada que podia ser movida para proteger sua estética. Ela não sabia que, 3 meses atrás, nosso pai me chamara em pânico, admitindo que não tinha dinheiro para o depósito, implorando para que eu adiantasse a quantia para que ele não perdesse a face diante da família rica do noivo. Eu havia transferido o dinheiro diretamente para o local, salvando-o da humilhação. Nem mesmo pedi um obrigado. Apenas arquivei o recibo, mas a mensagem de Briana acabará de anular o contrato. Não senti tristeza. Senti a clareza fria e precisa de um auditor descobrindo um erro massivo nos livros contábeis. Abri uma nova aba no navegador e acessei o portal do cliente da propriedade Vanderbilt em Newport, Rhode Island. A tela de login me cumprimentou com uma foto do gramado bem cuidado onde Briana planejara tirar as fotos das quais eu agora estava proibida. Digitei meu nome de usuário e senha. Acesso concedido. O painel carregou, exibindo o relógio regressivo, 4 dias até o seu dia dos sonhos. Abaixo, o resumo financeiro, depósito do local, $60.000. Status, pago. Retentor do buffet secundário, $25.000. Status, pago. Saldo total, 0. Fitei os números. Aquelas eram minhas economias. 5 anos de semanas de 60 horas, férias puladas e almoços de marmita. Era o sinal para uma casa que eu ainda não havia comprado porque estava ocupada demais buscando a aprovação da família. Mudei o mouse para a aba de métodos de pagamento. Minha conta bancária pessoal era a única listada. Havia um pequeno botão cinza no canto inferior direito, escrito a cancelar reserva e solicitar reembolso. O site exibiu um aviso: cancelamentos feitos em até 30 dias estão sujeitos a uma taxa de processamento de 5%. O saldo restante será devolvido imediatamente à forma de pagamento original. Esta ação não pode ser desfeita. Deseja prosseguir? Não hesitei. Calculei a perda de 5% como um gasto necessário pela liberdade. Saiu mais barato do que uma sessão de terapia. Cliquei em confirmar. A tela carregou por 3 segundos agonizantes. Então a página se atualizou. O relógio regressivo desapareceu. O status mudou de confirmado para cancelado. Uma faixa verde no topo dizia: processado. Aguarde de 3 a 5 dias úteis para que os fundos apareçam. Encostei-me na cadeira. O quarto estava perfeitamente silencioso. Tomei um gole do meu café, ainda quente. Não houve gritos nem brigas. Foi apenas um clique. Mas naquele silêncio, senti o deslocamento de placas tectônicas. A base do estilo de vida deles acabará de evaporar, e eles ainda se preocupavam com a estética. Fechei o laptop. Estava feito.
Reclinei na cadeira, o silêncio do meu apartamento envolvendo-me como um cobertor pesado. Era um contraste brutal com o barulho na minha cabeça, onde memórias se repetiam como um vídeo corrompido. Por que eu havia feito aquilo? Por que paguei $85.000 por uma festa na qual nem era bem-vinda? A resposta não era simples. Não se tratava apenas de generosidade. Era condicionamento. Fechei os olhos e deixei minha mente voltar não para a semana passada, mas para 15 anos atrás. Eu tinha 17 anos. Era uma terça-feira à noite, e a cozinha cheirava a frango assado e tensão não dita. Meu pai, Kenneth, estava à cabeceira da mesa, cortando a carne com golpes precisos e carregados de raiva. Ele acabará de perder mais um cliente, um mal-entendido, como ele chamava, mas mesmo assim eu sabia que era incompetência disfarçada de má sorte. Minha mãe, Patrícia, tomava seu vinho, os olhos alternando entre ele e o espaço vazio onde o dinheiro deveria estar. Morgan, meu pai disse, sem levantar o olhar, precisamos falar sobre seu fundo universitário. Lembro do nó frio que se formou no meu estômago. Eu economizava desde os 12 anos, guardando dinheiro de babá, cheques de aniversário, dinheiro das aulas particulares que dava para os vizinhos. Não era uma fortuna, mas era meu plano de fuga. Precisamos pegar emprestado, ele disse. Não era uma pergunta, apenas por alguns meses, para cobrir a hipoteca até que esse novo negócio se concretize. Eu assenti. Claro, assenti, porque, no livro de regras não escrito da nossa família, meu papel era o da financeira. Eu era a prática, a sólida, a que não precisava de roupas novas ou aulas de dança. Meu valor era medido em utilidade. Eu era um ativo a ser aproveitado. Então havia Brianna. Ela tinha 14 anos, sentada à minha frente, beliscando a comida. Acabará de pedir um vestido novo para a primavera, formal, caro e impraticável. Minha mãe sorriu para ela. Claro, querida, você precisa estar à altura. Vai ficar deslumbrante. Essa era a dinâmica. Eu era a sala de máquinas. Brianna era a figura decorativa. Eu mantinha o navio em movimento. Ela o fazia parecer bonito. Eu era elogiada por economizar. Ela era elogiada por existir. Com o tempo, os empréstimos viraram presentes e os pedidos se tornaram exigências, mensalidade da faculdade particular de Brianna porque ela não se adaptaria à pública, entrada para um carro porque a imagem importa na indústria dela. Eu paguei tudo. Paguei porque cada cheque que eu escrevia parecia comprar um bilhete para o amor deles. Pensei que, se eu pagasse o suficiente, se eu resolvesse problemas o bastante, eventualmente eu ganharia o direito de ser valorizada, e não apenas usada. 3 meses atrás, quando meu pai me ligou sobre o local do casamento, a voz dele estava tensa de pânico. A família do noivo, eles são de dinheiro antigo, Morgan. Dinheiro de verdade. Se não garantirmos a propriedade Vanderbilt, eles vão perceber que somos uma farsa. Vão achar que somos, ele nem conseguia dizer a palavra pobres. Por favor, implorou, apenas cuide disso pela família. E eu cuidei. Transferi $85.000 das minhas economias diretamente para o local. Disse a mim mesma que estava salvando meu pai da humilhação. Disse a mim mesma que estava sendo uma boa filha. Mas, sentada aqui agora, olhando a confirmação do reembolso na tela, percebi a verdade, eu não estava comprando o amor deles. Eu estava pagando o resgate deles. Estava presa em um ciclo de normalizar a crueldade deles, me convencendo de que ser o suporte financeiro para o ego deles era uma forma de intimidade. Não era. Era exploração. Eles não me amavam pelo que eu era. Amavam-me pelo que eu podia consertar. E Brianna? Brianna tinha aprendido essa lição perfeitamente. Para ela, eu não era uma irmã. Eu era um recurso. Um recurso que cumpriu seu propósito e agora podia ser descartado porque não combinava com a estética. A percepção não doeu. Ela clareou. A dor da mensagem "a você é pobre demais" não era apenas um insulto. Era uma revelação. Eles realmente acreditavam que eu estava abaixo deles, mesmo enquanto se apoiavam nos meus ombros para alcançar os patamares que afirmavam merecer. Abri os olhos. O apartamento ainda estava silencioso, mas não parecia mais solitário. Parecia limpo. Passei 32 anos construindo uma base para pessoas que nunca me deixariam entrar na casa.
Hoje, eu havia recuperado meus tijolos. 2 horas depois, a onda de choque chegou. Meu celular vibrou na mesa, tremendo com a energia frenética de um inseto preso. Briana, depois minha mãe, depois meu pai, depois Briana de novo. Deixei tocar. Observei a tela se iluminar com os nomes deles, sentindo um estranho distanciamento, como se estivesse assistindo a um documentário sobre predadores percebendo que a presa desapareceu. Finalmente, uma notificação de voicemail apareceu. Era Kenneth. Apertei o play, mantendo o volume baixo. Morgan, houve um erro com o local. Eles acabaram de ligar para Briana dizendo que a reserva foi cancelada por falta de pagamento. Conserte isso imediatamente. Estamos parecendo idiotas. A mãe do Tyler está fazendo perguntas. A voz dele não era de pedido de desculpas. Era de irritação. Ele realmente acreditava que se tratava de um erro administrativo, um problema no sistema, que eu, a filha, suporte técnico e caixa eletrônico da família, era responsável por corrigir. Ele não conectou os pontos. Nem por um segundo pensou que a filha pobre que ele acabará de permitir ser insultada tinha o poder de derrubar todo o show. 10 minutos depois, outro voicemail. Desta vez, de Briana. Ela não estava irritada. Estava histérica. Morgan, atende. O buffet acabou de me enviar um e-mail. Disseram que o retentor foi cancelado. O que está acontecendo? Você hackeou a conta? Conserte agora. Sorri, com uma curva pequena e fria nos lábios. Hackeou a conta. A ironia era deliciosa. Eles presumiram que eu havia roubado o acesso, sem considerar sequer uma vez que eu era dona da conta porque eu a havia financiado. As chamadas continuaram. Meu celular estava quente ao toque. Silenciei e virei-o para baixo. Imaginei a cena em Newport, o gerente do local, educado, mas firme, explicando que, sem o depósito, a data estava liberada, o coordenador do buffet lamentando informar que as lagostas não seriam encomendadas, o pânico se espalhando pela bolha perfeitamente curada deles como tinta na água. Eles estavam em completo desespero. Eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo, conferindo cartões de crédito estourados, ligando para bancos que iriam negar os pagamentos, tentando encontrar liquidez em uma vida construída sobre alavancagem. Kenneth estava suando em seu terno de linho, inventando desculpas para os pais de Tyler sobre um erro bancário. Patrícia tentava freneticamente acalmar Briana, que provavelmente estava hiperventilando por causa da interrupção no lançamento de suas postagens no Instagram. E eu? Eu estava sentada no meu apartamento simples, bebendo um copo de água e observando o sol se mover pelos tacos do chão. Eu não tinha terminado. Aquilo era apenas o pânico estético. O golpe de verdade ainda estava por vir. Eles ainda pensavam que se tratava de dinheiro. Não percebiam que era sobre exposição. Abri meu laptop novamente. Era a hora da escalada profissional. Eu não iria gritar de volta. Não entraria em uma guerra de mensagens. Eu iria falar a única língua que eles respeitavam, documentação. Abri um novo documento e digitei o cabeçalho, aviso de separação financeira e reivindicação de bens. Soava oficial. Soava definitivo. Comecei a digitar, os dedos voando pelas teclas com a precisão de um pianista executando um requiem. Esta carta serve como notificação formal de que todos os fundos previamente alocados para o evento programado para o dia 15 de junho na propriedade Vanderbilt foram retirados pelo titular da conta, Morgan. Esta ação é uma resposta direta à comunicação escrita recebida em 11 de junho referente aos termos excludentes de participação. Anexei a mensagem de texto. Anexei o recibo da transferência bancária mostrando o reembolso. Anexei a confirmação do depósito original. Então fiz algo mesquinho, mas necessário. Adicionei uma linha no final. Por favor, dirijam todas as futuras consultas financeiras aos beneficiários primários do evento, Kenneth e Patrícia, pois não sou mais parte interessada nesta empreitada. Salvei o documento como PDF. Dei o título de A Fatura. Depois abri meu e-mail. Digitei o endereço de Briana, depois o de Kenneth, depois o de Patrícia e, com a mão firme, adicionei mais um destinatário na linha de CCO, Tyler, o noivo. Era a opção nuclear. Tyler não sabia a verdade sobre o dinheiro.
Ele achava que meus pais estavam financiando o casamento como um presente. Achava que estava se casando com uma família abastada. Enviar aquilo para ele não era apenas cancelar o casamento. Era acender um alerta no meio da fraude deles. Pairando sobre o botão de enviar, meu coração nem acelerou. Eu não tinha medo das consequências. Eu era a consequência. Cliquei em enviar. O e-mail desapareceu. O pânico estético estava prestes a se transformar em uma auditoria forense e eu era a única com os recibos. Não fechei o laptop depois de enviar o e-mail. Isso teria sido uma reação emocional, um momento de mic drop. Eu não faço mic drops. Eu preservo dados. Eu conhecia minha família. No momento em que percebessem que eu havia destruído a narrativa deles, tentariam apagar as evidências. Eles iriam deletar e-mails, triturar documentos e me fazer duvidar de que eu havia imaginado tudo aquilo. Mas eu era uma contadora forense. Sabia que a encenação sempre é mais descuidada que o crime. Abri o drive familiar compartilhado. Eu havia configurado para eles 5 anos atrás, para gerenciar documentos fiscais e escrituras de propriedades. Ainda tinha acesso administrativo. Meus dedos se moveram pelo trackpad com eficiência prática. Selecionar tudo. Baixar. Arquivar. Enquanto a barra de progresso avançava lentamente, comecei a vasculhar a pasta de planejamento do casamento que minha mãe havia compartilhado comigo meses atrás, quando ainda precisavam que eu organizasse contratos de fornecedores. Queria garantir que tinha uma cópia do contrato do buffet que eu acabará de anular. Passei pelos mood boards e pelas simulações florais, até que um nome de arquivo chamou minha atenção: Wire Confirmation. Vanderbilt Kenneth PDF. Franzi o senho. Eu não havia criado aquele arquivo. Cliquei para abrir. Era um recibo de transferência bancária, datado de 3 meses atrás. Parecia oficial. Mostrava uma transferência de $85.000 para a propriedade Vanderbilt. Mas o remetente não era eu. Era Kenneth e Patrícia. Aproximei-me da tela, ampliando para 200%. A fonte do nome do remetente estava ligeiramente pixelada em comparação com o logotipo do banco. O alinhamento da data estava fora por talvez 1 milímetro. Para um leigo, parecia perfeito. Para uma auditoria, parecia um crime. Verifiquei os metadados do arquivo. Criado no Adobe Photoshop. Autor, Brianna. Reclinei na cadeira, soltando o ar dos pulmões. Eles não haviam apenas usado meu dinheiro. Haviam me apagado completamente da transação. Brianna havia pegado minha confirmação legítima, photoshopeado os nomes dos nossos pais sobre o meu e salvo como prova da riqueza deles. Mas para quem era isso? O local já tinha o dinheiro. Não importava de quem fosse o nome no recibo. Entrei na caixa de saída do meu pai no servidor compartilhado. Procurei pelo nome do arquivo. Lá estava. Um e-mail enviado 2 meses atrás para Charles Wellington, o pai do terceiro Tyler. A linha de assunto dizia: local garantido. Nosso presente para as crianças. O corpo do e-mail era nauseantemente casual. Charles só queria enviar a confirmação da propriedade. Patrícia e eu estamos animadas em cuidar disso. Queremos que as crianças comecem a vida sem preocupações. Vamos almoçar no clube na próxima semana. A percepção me atingiu como um golpe físico. Não se tratava apenas de um casamento. Era um esquema Ponzi de status social. Kenneth estava quebrado. Não tinha liquidez. Mas precisava que os Wellington, a família de dinheiro antigo de Tyler, acreditassem que ele era igual a eles. Ele havia usado minhas economias para comprar seu espaço nesse círculo, alegando meu capital como se fosse dele. E isso significava que meu reembolso não tinha apenas cancelado uma festa. Ao retirar aquele dinheiro, o sistema automatizado do local teria enviado um aviso de pagamento cancelado aos contratantes. Mas, como eu tinha colocado Tyler em CCO no meu aviso de separação financeira, ele estava prestes a ver 2 realidades conflitantes, meu recibo real mostrando que eu paguei e o recibo falso do pai dele mostrando que Kenneth pagou. A matemática não batia. E quando pessoas ricas veem matemática que não bate, elas não ficam com raiva. Elas recorrem à lei. Olhei para a tela,
para a falsificação no Photoshop que estava prestes a destruir a reputação do meu pai muito mais completamente do que qualquer boato poderia. Eu não apenas o expus como pão duro. Eu o expus como fraude. Salvei o arquivo na área de trabalho. Arrastei-o para uma pasta intitulada Evidências. Meu telefone começou a tocar de novo. Desta vez, não era Brianna. Não era minha mãe. Era o telefone fixo da casa dos meus pais, aquele que eles só usavam em emergências. Não atendi. Apenas observei a luz piscar, fria e constante, como um farol de alerta em uma costa da qual eu já estava me afastando. Eu tinha a planilha. Eu tinha a verdade. E agora eu tinha o golpe final. A batida na minha porta aconteceu às 21 horas. Não era o bater agressivo de um pai vindo disciplinar uma criança. Era um som fraco, hesitante, do tipo que alguém faz quando sabe que está invadindo a paciência de quem há muito se esgotou. Abri a porta. Kenneth e Brianna estavam no corredor. Pareciam refugiados de uma revista de estilo de vida que havia saído de circulação. Meu pai, normalmente uma torre de arrogância e perfume, parecia encolhido dentro do terno de linho. A gravata estava frouxa, a gola desabotoada. Ele parecia velho. Brianna estava ainda pior. A estética de luxo havia desaparecido. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto manchado sem a luz do ring light. A postura, totalmente caída. Os Wellingtons desistiram, disse Kenneth, com a voz rouca. Charles me ligou há 1 hora. Viu o e-mail. Viu as discrepâncias. Cancelou o casamento. Encostei-me no batente da porta, cruzando os braços. Não os convidei a entrar. Meu apartamento, aquele espaço simples que eles desprezaram por anos, de repente parecia uma fortaleza. Podemos consertar isso, sussurrou Brianna, dando um passo à frente. Se você transferir o dinheiro de volta agora, se enviar uma correção dizendo que foi um mal-entendido, podemos dizer que foi um erro bancário, podemos salvar a data. Ela estendeu a mão para tocar meu braço, trêmula. Morgan, por favor. É meu casamento. É tudo. Olhei para eles, olhei de verdade, e senti uma sensação estranha me invadir. Não era raiva. Não era satisfação. Era pena. Durante toda a minha vida, eu tinha sido intimidada por aquelas pessoas. Eu tinha me curvado diante da voz estrondosa do meu pai e do julgamento gelado da minha irmã. Acreditei que a arrogância deles era uma qualidade intrínseca, um superpoder que eu não possuía. Pensei que eles eram melhores do que eu porque agiam melhor do que eu. Mas ali, sob a luz fluorescente do corredor, finalmente entendi a mecânica do poder deles. Não era real. Era alugado. A confiança deles, o status, a capacidade de me menosprezar, tudo havia sido comprado. E eu é que tinha pago a conta. Eles eram como atores que não percebiam que a peça havia sido cancelada. Sem meu capital sustentando a performance, eles não eram o patriarca e a princesa. Eram apenas duas pessoas quebradas em roupas caras que nem podiam bancar a limpeza a seco. A autoridade deles era um serviço por assinatura e eu acabará de cancelar a renovação automática. Não vou enviar uma correção, disse. Minha voz estava baixa, mas no silêncio do corredor soou como uma queda de martelo, porque não havia erro. Você está nos arruinando. Kenneth soltou, um lampejo da velha raiva tentando se acender, mas apagando por falta de combustível. Você sabe o que fez? Os Wellingtons acham que sou um mentiroso. Você é um mentiroso, pai disse. Você forjou um documento bancário. Isso não é um mal-entendido. Isso é fraude. E eu não vou mais ser cúmplice disso. Kenneth recuou como se eu o tivesse atingido. Olhou para Brianna, depois de volta para mim, procurando uma alavanca, um botão para apertar. Mas ele havia arrancado as engrenagens anos atrás. Não tinha mais influência alguma. Sem mensalidade para ameaçar, sem aprovação para reter, sem herança para balançar. Ele estava vazio. Morgan disse, com a voz quebrando: somos família. Eu sei, respondi. Por isso não vou chamar a polícia por causa da falsificação. Considere isso meu presente de casamento. Afastei-me. Não bati a porta. Não precisava.
Apenas fechei-a suavemente, mas firmemente, apagando de uma vez a visão do desespero deles. A fechadura clicou. Era o som mais alto do mundo. Apoiei a testa na madeira fria da porta, ouvindo o silêncio do outro lado. Não houve mais batidas, nem mais pedidos. Eventualmente, ouvi o din do elevador, seguido pelo pesado deslizar metálico das portas se fechando. Eles se foram. Voltei para minha mesa e peguei meu celular. Não conferi chamadas perdidas nem percorri as mensagens frenéticas que se acumularam na última hora. Abri a lista de contatos. Toquei em Ampai. Desci até o final e selecionei bloquear contato. Fiz o mesmo com a mãe. Depois Briana. Não foi um ato de agressão. Foi um ato de higiene. Eu estava desinfetando minha vida do vírus que me adoecera por 32 anos. 3 dias depois, meu celular apitou com uma notificação do app do banco, depósito direto recebido, $85.000. Fitei o número. Eram apenas pixels na tela, mas meu peito se abriu de uma forma que eu não esperava. Não parecia ganhar na loteria. Parecia respirar depois de uma década debaixo d'água. Aquele dinheiro não era apenas moeda. Era meu tempo. Cada noite tarde no escritório, cada fim de semana auditando planilhas, cada momento de autonegação que eu suportei para construir uma rede de segurança que eles tentaram transformar em rede de descanso. Transferi os fundos imediatamente para uma conta poupança de alto rendimento que havia aberto naquela manhã, em um banco que minha família nem sabia que existia. Chamei a conta de A Fortaleza. Sentei-me no meu sofá mid-century, aquele que eu mesmo lixei e invernizei. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. Estava quieto, um silêncio profundo e ressonante que se assentava nos meus ossos. Durante anos, eu havia vivido com uma corrente invisível ao redor do meu pescoço. Era uma pesada corrente enferrujada que conectava meu valor próprio diretamente à aprovação deles. Eu pensava que, se puxasse com força suficiente, se carregasse peso suficiente deles, se pagasse suas contas, a corrente se transformaria em um salva-vidas. Pensava que me aproximaria deles. Mas, sentada aqui na paz da minha reconquista, percebi a verdade. A corrente não me prendia a eles. Ela me prendia para baixo. Ao devolver aquele dinheiro, eu não havia apenas cancelado uma transação. Eu havia rompido o elo. Eu agora era inútil para eles. Não tinha mais utilidade a oferecer. Não era a financiadora, a solucionadora ou o bode expiatório. Eu era apenas Morgan. E, para eles, Morgan sem dinheiro não era nada. E estava tudo bem. Na verdade, era lindo. Ser inútil para pessoas que te usam é a forma suprema de liberdade. Olhei ao redor do meu apartamento simples. Vi os livros que amava, as plantas que mantinha vivas, o espaço limpo e descomplicado que custava exatamente o que eu podia pagar. Minha irmã e meu pai estavam em algum lugar lá fora, afogados em um estilo de vida que não podiam sustentar, correndo atrás de um status que acabará de evaporar, presos numa prisão da própria pretensão. Eles eram ricos aos olhos do mundo, mas moral e financeiramente falidos. Eu era pobre aos olhos deles, mas estava solvente. Estável. Livre. Respirei fundo, deixando o ar encher meus pulmões por completo. Eu havia comprado minha própria paz de espírito, e valeu cada centavo. Se você já precisou comprar sua própria paz de espírito, compartilhe esta história. Você não está sozinho.